Fala galera, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como explorar os testes não funcionais. Basicamente, essa é uma aula não de testes exploratórios, tá? Mas sim sobre um conhecimento mais amplo sobre esse tema, que é um tema que é pouco difundido, né, dentro da área de testes de software, que são os testes não funcionais. A ideia é que ao final dessa aula você conheça muito mais sobre o assunto e que também tenha dentro do seu bolso, né, na sua lista de coisas novas a estudar, uma série de características, ferramentas ou conceitos que vão te ajudar dentro da sua jornada rumo a conseguir o seu alavanque de carreira. Beleza? Vamos lá então, porque enquanto eu estava preparando essa aula, eu estava tentando pensar numa forma super didática de colocar esse tema para vocês. E eu acho que eu encontrei um caminho aqui que vai ser um caminho que é bastante didático, em que as ideias vão se conectar bem e que você, ao final dessa aula, vai conseguir sair daqui com um pouco mais de conhecimento. Beleza? Show! Então vamos começar por esse ponto aqui. Bem, quando a gente fala sobre atividades de teste, níveis de teste, técnicas de teste, tipos de teste, artefatos de teste. Cada um desses itens que eu acabei de mencionar são grupos de informações ou conceitos relacionados à área de testes de software. Quando a gente fala sobre tipos de teste, há alguns. Por exemplo, testes estruturais, testes relacionados à mudança, são tipos de teste, segundo a literatura. Outras coisas também que são tipos de teste são testes funcionais e não funcionais. Só que dentro da carreira em teste de software, em grande parte das vezes, você vai escutar sobre testes funcionais, menos vezes você vai escutar sobre testes não funcionais e muito menos vai escutar sobre estruturais ou relacionados à mudança. Por quê? Porque essa terminologia ela é pouco utilizada na prática de alguém que testa softwares. Agora, testes funcionais faz parte do linguajar, da terminologia da maioria dos testadores. Porque de alguma forma a gente acabou ficando com esse tipo de teste como sendo, eu diria que até a nossa atividade primária, vamos dizer assim. Ok? Testes não funcionais, falando sobre história, eles eram mais voltados a especialistas em testes. Na minha época, lá atrás, né, a gente tinha um profissional que era o testador, o outro que era o analista de testes, o outro que era o automatizador de testes, tinha um outro que era o líder de testes, tinha um outro papel que era o gerente de testes, um outro papel que era o diretor de testes. E tinha um carinha chamado especialista em testes. Só que ele nunca era apenas especialista em testes, ele era um especialista em testes de performance, especialista em testes de usabilidade, especialista em testes de... Bom, vocês entenderam, né? A gente tinha especialistas em testes para cada um desses que a gente chama de características de qualidade de software. Era muito comum isso. E aí, um especialista que era muito, mas muito requisitado na minha época era o especialista em testes de performance. Por quê? Porque a área ainda estava se estabelecendo e teste de performance era algo que estava muito, sabe, como a gente diria hoje, hypado, porque a gente estava migrando de aplicações desktop para aplicações web, entendeu? Então estava super hypado ter a necessidade de um especialista em testes de performance. Tá? E aí, então, dado essa questão essa questão histórica dessa necessidade tão grande de testadores de performance naquela época, hoje, quando você chega em alguém, por exemplo, se a gente estivesse num café, eu e você, entendeu? Eu chegasse em você e falasse assim, o que são testes não funcionais? Provavelmente você iria, ao invés de descrever o que significa testes não funcionais, você me daria um exemplo. Você falaria assim, Júlio, teste não funcional, por exemplo, teste de performance, não é? Se você for parar para pensar, da última vez que você explicou testes não funcionais para alguém, provavelmente você começou assim. Testes não funcionais é tipo teste de performance, né? Por quê?
Porque, historicamente, foi isso que a gente tinha como sendo, sabe, paradigma popular na época. E performance realmente significa, não significa, mas teste de performance é sim um tipo de teste não funcional, entendeu? Só que não é o único. Eu acho que essa nossa aula de hoje, ela traz muito disso, de você conseguir ter uma visão um pouco maior, assim, mais abrangente sobre o tema, sacou? Teste funcional, por outro lado, puxa, tem um montão de gente que inclusive, às vezes, se denomina testador funcional. Já vi muita gente falando isso. Eu falo, o que você faz? A pessoa fala, eu sou um testador funcional. Puxa, testador funcional é um termo que te limita tanto, cara. É um pouco pior do que teste de testador manual. Tem um montão de gente que se denomina testador manual. Outro termo que te limita muito, entendeu? O que você faz? Eu sou um testador, ponto. Sabe? Se você faz uso ou não de ferramentas, se você exercita uma ou muitas características de qualidade de software, pouco importa. Você, no final das contas, é um testador. Esquece essa palavra de manual, esse negócio de funcional. Por quê? Porque isso acaba limitando o seu escopo, seu trabalho, seu salário, sua valorização, seu reconhecimento. Esquece disso, cara. O que você é? Eu sou um analista de QA. O que você é? Eu sou um QA. O que você é? Eu sou um testador. Independente de qual for a sua nomenclatura, esquece essa parada de manual, de funcional. Essas paradas, volto a dizer, só limitam o seu reconhecimento dentro da empresa onde você está. Por exemplo, hoje, você vai aprender mais sobre testes não funcionais. E aí você vai perceber que, cara, tem algumas outras coisas que você faz aqui também, dentre as que eu vou falar para você que é não funcional. Então você não pode se denominar um testador funcional, porque você também às vezes faz outros testes não funcionais. Novamente, eu sou um testador, sacou? Mas eu sou testador manual porque eu não uso Selenium, não uso Cypress. Nada a ver, cara. Se você usa ferramentas, você não pode se denominar um testador manual, por quê? Porque você usa ferramentas no seu dia a dia. Nem tudo é feito pelo ser humano, é feito também por uso de alguns softwares. Esquece essas paradas de manual e funcional, tá bom? Não deveria estar fazendo parte dessa aula, mas já está aqui para vocês um conselho que vai mudar a sua história. Bem, então, como eu disse, dentre todos esses diversos tipos de teste, eu diria que funcionais e não funcionais são os mais conhecidos, mais, sabe, mais populares. É importante que você saiba que tudo que a gente fala relacionado a testes não funcionais ou funcionais está relacionado diretamente ao tipo de requisito que a gente avalia enquanto nós estamos testando um software. Então, todas as vezes que você fala assim, olha, eu vou testar um software, a abordagem que você escolhe, a ferramenta que você escolhe, a técnica que você escolhe, a estratégia que você escolhe, tudo isso está relacionado, no final das contas, ao tipo de requisito que você está avaliando. Então, o que acontece? Uma pessoa que trabalha como sendo um analista de negócios ou um analista de sistemas, ele ou ela escreve requisitos para descrever como é que o software tem que se comportar ou quais são os atributos dele de qualidade. Essa pessoa escreve um requisito e ela fala assim, vou escrever um requisito funcional. Ou ela fala, vou escrever um requisito não funcional, e aí ela fala qual que é o tipo de requisito não funcional que ela vai escrever. E aí, com base na leitura daquele requisito, você fala, opa, já que eu tenho aqui um requisito funcional, vou usar técnicas de teste que vão me ajudar a identificar quais testes funcionais eu devo realizar. Se você está vendo um requisito não funcional, você fala, vou aplicar aqui algumas técnicas ou ferramentas para avaliar o software sob a perspectiva não funcional e aí tem lá diversas ferramentas para que você possa utilizar ou técnicas, abordagens que você pode utilizar para avaliar aquele determinado requisito não funcional. Mas tudo isso começa lá de trás, do requisito, do tipo do requisito. Então, a primeira dica para você hoje é a seguinte: se você quer saber mais sobre o universo não funcional, chega amanhã na sua empresa e fala assim: galera,
onde estão documentados os nossos requisitos não funcionais? E aí talvez eles tenham, e eles falem, ó, tá lá no Confluence, na página XPTO, ou eles falem, requisito não funcional, a gente não documenta isso daqui não, entendeu? Mas pergunta. Se alguém fala assim, a gente não documenta, você fala, puxa, seria bacana a gente começar a pensar nisso, né? Estruturar de maneira formal quais são os requisitos não funcionais. E aí, durante a aula de hoje, você vai entender um pouco melhor sobre o tema e você vai poder até puxar essa discussão junto com o seu time e já vai começar a se destacar ali, sabe? Tem, sei lá, cara, um grande percentual de testadores que atua na área de teste de software e aprendeu o teste de software fazendo. Não estudou sobre isso. Então, o que acontece? Eles estão lá na empresa e estão fazendo o mesmo trabalho de sempre, desde quando começaram. E se você for perguntar para eles por que eles nunca estudaram, talvez eles vão dizer assim: é porque é apenas conceitos. Mas no que ela quis dizer eu nunca parei para estudar de verdade e não tive tanta vontade assim de estudar. Ou pode ser que ela fale assim: não, mas foi assim que me ensinaram. Na verdade, ela quer dizer assim: eu não tô nem aí, cara. Tô fazendo meu trabalho aqui e eu tenho essa bengala para que eu possa me escorar aqui, que não me ensinaram o que eu deveria fazer. Vocês não. Vocês estão entrando lá amanhã com uma pegada diferente. Você vai entrar lá assim, cara, eu estudei sobre um novo assunto, pesquisei um pouco mais assim, acerca desse assunto, e hoje estou aqui puxando uma discussão super importante. As pessoas do seu time vão falar: eita porra, o que está acontecendo aqui, cara? Porque esse QA aqui, por mais que ele seja novo na empresa, ele já chegou com umas ideias bacanas aqui. Para as pessoas que já trabalham na área, vai falar assim: caramba, que legal, Júlio, você está aqui há tanto tempo, você nunca tinha falado disso, mas esse assunto é muito importante, estava pensando mesmo em puxar essa discussão aqui. Para você que é novo, completamente novo na área, vai chegar lá discutindo sobre isso, e as pessoas vão falar assim: caraca, a gente tem um montão de sênior pleno aqui, e as pessoas nunca discutiram sobre esse assunto. Pô, bacana, cara. Por quê? Porque você está buscando o seu alavanque no final das contas. Teste de software é a ponte. Entendeu a ideia? Beleza? Então lembre-se disso aí, super dica para que você consiga não só trazer mais qualidade para o software, mas também que você consiga se destacar e conseguir chegar mais próximo do seu alavanque. Beleza? Bom, nesse slide aqui a gente falou sobre essa questão do tipo de requisito influenciar a forma com que a gente pensa em como vai testar um software, né? Bem, eu disse para vocês que existem dois tipos de teste que são muito conhecidos: o funcional e o não funcional. E disse que teste de software também tem a ver com o tipo do requisito. Vamos pensar então no que seria um requisito funcional. Um requisito funcional, ele descreve quais ações um software deve ser capaz de realizar. Vou dar um exemplo: transferir dinheiro entre clientes do banco. Isso é uma funcionalidade, é uma ação que o software pode fazer. Por exemplo, a calculadora pode somar, a calculadora pode dividir, a calculadora pode, sei lá, se for uma calculadora modernosa lá, pode calcular média, pode fazer cálculos de contabilidade. O seu aplicativo do banco te dá a oportunidade de emitir, de listar comprovantes, de fazer um agendamento de transferência, um agendamento de pagamento. Tudo que eu estou falando agora é funcional. O que mais? O seu Insta dá a possibilidade de você seguir o Júlio de Limas Insta. Dá a possibilidade de você comentar, de você cadastrar stories, de você curtir stories, de você comentar postagens. Dá a oportunidade de você seguir amigos. O que é isso? Requisitos funcionais. Quer mais? Quero, Júlio. O seu aplicativo de e-commerce favorito, seu website de e-commerce favorito, cara, ele te dá a possibilidade de pesquisar, de comprar, de adicionar ao carrinho, de remover do carrinho, de aplicar cupom de desconto. Tudo isso, requisito funcional. Se você testa essas funcionalidades, você está fazendo um teste funcional. Faz sentido isso? Teste funcional é sobre testar as ações que o software pode fazer. O software muitas vezes dá para você a possibilidade de você
usuário informar dados a ele, ele processa os dados e te dá respostas. Às vezes, ele nem precisa dos seus dados para processar algo, ele só vai lá e processa a informação que tem no banco. Às vezes, quem chama o seu software nem é um humano, é uma outra máquina. Às vezes, o software processa a informação e não te dá nada na tela. Às vezes, ele cospe um cupom numa impressora. Funcional. O funcionamento do software. As ações que ele realiza. Hoje eu estava aqui, um pouco antes da aula, pensando como que seria a melhor didática para ensinar isso para eles. Está aqui, ó. Testes funcionais ou requisitos funcionais são sobre as ações que o software faz. E teste é sobre você testar essas ações. Em engenharia de software, a gente chama as ações de funções. Bacana, né? Tem até uma forma de você escrever uma função para um software. É o mesmo esquema. Beleza? E eu deixo aqui para você hoje até um raciocínio. Pensa assim, tem muita gente que fala, testar o código, fazer um teste de unidade, por exemplo, não é um teste funcional. Tem gente que fala isso. Mas peraí. No teste de unidade, eu não estou fazendo uma chamada a uma função para verificar se ela realiza uma ação que foi um dia pensada para o software? Sim. Então por que isso não é funcional? Entende o que eu quero dizer? Uma coisa que eu pensei é assim, desde quando eu comecei na área de teste de software, eu costumava ser desenvolvedor antes. Quando eu comecei na área de teste de software, eu comecei diferente. Diferente de muita gente que eu conheço por aí. Eu não entrei na área e comecei a aprender fazendo. Não. Eu, primeiro, estudei muito sobre teste de software. Para depois entrar para a área. Isso me fez um bem, cara. Um benzão, assim, entendeu? Por quê? Porque eu busquei um montão de fundamento antes de começar a estruturar minha forma de trabalho. E isso me ajudou tanto, cara. Puxa, hoje, quando eu estou falando com os meus alunos, eles falam, nossa, que legal, Júlio, porque tudo que você fala, você fundamenta. E essa fundamentação é algo importante. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam sentindo em você um pouco mais de confiança, sacou? É igual um advogado, cara. O advogado vai lá e começa a falar sobre alguma lei ou sobre algum assunto, de repente ele fala: e isso tudo que eu estou falando para vocês é baseado na lei XPTO, número lá, do artigo blá. Quando um médico está falando contigo, ele não simplesmente olha lá para o seu machucado e fala: machucou, coitado, vou dar um beijinho para sarar. Não, pô. O médico fala, olha, isso daí é uma fratura de terceiro grau, sabe? Sei lá, cara, fala dos termos técnicos lá e fala, isso daqui é um tratamento baseado no pesquisador YZ que fala que isso daqui é a melhor forma de curar. Quem que você valoriza mais? Quem que você valoriza mais? Por que eu pergunto isso para você? Porque quando eu estou falando com os meus alunos sobre alavanque, eu sempre falo para eles isso. Eu falo, mano, é o seguinte. Vocês precisam entender o seguinte, que quanto mais profissionais vocês forem, quanto menos amadores vocês forem, mais vocês vão conseguir ter sucesso dentro da sua carreira. Por quê? Porque o profissional, ele fundamenta suas decisões. Ele fala de maneira técnica. E dessa forma, você consegue, então, se destacar. Beleza? Lembre-se disso. Então, o requisito funcional é sobre as ações que o software faz. E o não funcional? O não funcional, ele descreve os atributos. Se você é um ser humano, o que você pode fazer? Puxa, eu posso falar, eu posso gritar, eu posso correr, eu posso pular, eu posso... Sacou? Eu posso ver, eu posso escutar, eu posso me movimentar, eu posso fazer um monte de coisa, são as ações. E você tem os seus atributos, não é? Pô, você é legal, você é chato, sabe? Dependendo de qual é a sua cor, eu sou negro, eu sou alto, eu tenho atributos, certo? O software também tem atributos. Só que os atributos do software são diferentes dos atributos seus, do ser humano. Entendeu? Quais são os atributos do software? Se ele é rápido, se ele é seguro,
se ele é fácil de usar, se ele é acessível a qualquer pessoa, se ele é portável, se ele é compatível. O que tem o software? O software tem atributos. Atributos são diferentes de ações. Ações são as coisas que o software pode fazer. Atributos é a forma com qual ele faz aquilo. Entendem a diferença? Requisitos funcionais são sobre as ações, requisitos não funcionais são atributos do software. E aqui eu descrevi alguns deles. Ser rápido, ser seguro, ser fácil de usar, não é? E talvez você me pergunte assim, mas Júlio, é mais importante o teste funcional do que o teste não funcional? A resposta é não. Cada um deles tem a sua importância. Ok? Agora, o importante, a coisa mais crítica aqui para que vocês possam entender é o que está relacionado à palavra importante. Vou dar um exemplo, tá bom? Digamos que você faz parte de um time. E nesse time, a pessoa que toma as decisões, ela quer que esse software ele vá para as mãos do cliente de uma maneira muito rápida. E aí passa-se 3 meses e o seu time chega e fala assim, olha, é o seguinte, o software ele tem as suas ações já se comportando como esperado. Então, olha só, eu consigo transferir dinheiro, eu consigo receber transferências, eu consigo emitir comprovantes, eu consigo ver as minhas movimentações. Ele tem tudo isso, mas ó, ele tem um atributo que é o atributo de ser rápido, que ele não está bem, não. Ele está sendo bem lento, na verdade, não está sendo rápido. Aí a pessoa que toma a decisão, você testador, deu esse feedback. Você fala, ó, as coisas lá que as ações dele estão ok, beleza? Agora, o atributo de ser rápido não está legal, não. Ele está lento. A pessoa que toma a decisão tem que tomar a decisão e dizer assim, para mim tá tudo bem, vamos assim lento mesmo, depois a gente melhora. Por quê? Porque é mais importante para a pessoa que o software já tem as ações como esperado, do que a questão do seu, né, do usuário, ele está usando um software que é lento. Entende a ideia? Beleza? Então esse é um ponto importante aqui para vocês. Ambos são importantes. A questão é que a palavra é importante para uns, significa que para aquele determinado momento funcional é melhor do que não funcional. Beleza? Quando a gente fala sobre essas questões relacionadas a requisitos, testes, quality assurance, né? Muitas vezes a gente acaba falando o termo garantir a qualidade, testar tudo. São termos que vocês nunca deveriam usar. Garantir qualidade é um termo que eu nunca usaria. Testar tudo é um termo que eu nunca usaria. Testar 100% é um termo que eu nunca usaria. Entendeu? Por quê? Porque garantir significa que você está atestando que a qualidade está ali. Só que eu, como sendo testador, eu não posso garantir isso, porque para garantir algo eu teria que testar todas as coisas. E eu, como sendo testador, eu não tenho tempo para isso. Logo, eu não garanto a qualidade. Nunca garanto a qualidade. O que eu posso garantir é que os caminhos que eu trilhei dentro de um software, sejam eles funcionais ou não funcionais, esses caminhos que eu trilhei, eu vi o resultado. E o resultado foi satisfatório ou não satisfatório. Isso eu posso dizer. Os caminhos que eu trilhei. Agora, a palavra garantir, nunca. Nunca estaria no meu dicionário. Volto a dizer, testar tudo também nunca estaria no meu dicionário, porque para testar tudo eu teria um nível de combinações gigantesca para fazer. E na maioria das vezes eu não tenho esse tempo todo. Então, testar tudo não está no meu vocabulário também. 100%? Puxa, 100% é muita coisa também, né? Então, volto a dizer, é melhor que você diga que o que você faz eu colaboro com os meus times.
colaboro com os meus times. Como? Aplicando testes funcionais ou não funcionais para conseguir revelar defeitos ou falhas críticas, né? E com isso eu acabo revelando outras também. Mas o meu foco eu quero buscar as coisas que são mais críticas, cara, dentro do funcional ou não funcional. Beleza? Então lembre-se sempre disso, né? A gente não garante nada. A gente contribui para os times, né? Beleza? Contribuo como? Com o meu conhecimento em teste de software. Beleza? Vamos seguir aí, então? Porque quando a gente fala sobre, né, sobre qualidade, a gente tem uma norma chamada ISO 25010, ok? ISO 25010. Essa norma é uma norma muito, mas muito bacana para quem testa softwares. Por quê? Porque ela serve para a gente como sendo uma forma de lembrar de algumas características que você precisa exercitar em um software. Olha só que legal. É como um lembrete. Ela fala assim, olha, é o seguinte, você está testando um software? Tô. Legal, cara. Você já testou a perspectiva funcional dele? Já? Ou você já testou a performance dele? Ah, legal, não tinha testado, vou testar. Ah, você já testou também a segurança? Ou você já testou se ele é compatível com versões anteriores? Você já testou se ele é portável? Você já testou se ele é confiável? Ela te dá algumas características e você se lembra, entendeu? E aí você vai lá e exercita. Não é legal isso? Muito bacana, né? Então, a ISO, ela é para você como sendo um guia, um mapinha do que você deveria exercitar para que você pudesse, então, buscar identificar algumas características relacionadas à qualidade de software. A gente chama isso de medir a aderência do software a algumas características de qualidade. Não é interessante? Bacana. Show. 25010. Se você quiser pesquisar mais sobre essa ISO, depois digita aí na internet ISO 25010. Ok? Bom, ela tem, então, 8 características. Quais são elas? São adequação funcional, que é a primeira. Confiabilidade, que em inglês seria reliability. Usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, compatibilidade e segurança. São 8 características de qualidade de software, ok? E aí o que acontece? Cada uma dessas características de qualidade, elas acabam tendo subcaracterísticas de qualidade. O que são subcaracterísticas de qualidade? É como se fossem... pensa nelas como se fosse... agrupamentos menores de o que cada uma dessas características de qualidade representam, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de adequação funcional, que seria mais o que a gente conhece como funcionalidade, por exemplo, é como se você tivesse dentro dela algumas subcaracterísticas como completude, como a exatidão, adequação funcional, dentro de performance, como que é o tempo de resposta, a utilização de recursos, a capacidade, compatibilidade, coexistência, interoperabilidade, usabilidade, a gente tem acessibilidade embaixo de usabilidade, apreensibilidade, que é o quão rápido você consegue aprender sobre algo, entendem? Cada uma dessas 8 características de qualidade de software acaba tendo dentro delas subcaracterísticas de qualidade, ok? Então, debaixo da, sabe? Debaixo dessas 8 características de qualidade que a ISO 25010 propõe, você ainda tem outras subcaracterísticas de qualidade de software, ok? Muito bem. O que eu preparei para vocês nessa aula? Preparei aqui para vocês nessa aula um grupo de ferramentas que pode ajudar vocês nos testes de cada uma das características de qualidade de software. Beleza? Pelo menos das 8 aqui. Então a gente vai ver 3 ferramentas, 3 nomes de ferramentas para cada uma delas, só para que você possa depois estudar um pouco mais
e buscar mais sobre essas ferramentas também e entender melhor sobre elas. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, adequação funcional. Adequação funcional é uma característica de qualidade de software funcional, ok? Então é funcional. Quais são ferramentas que você pode utilizar para avaliar a adequação funcional em um software? Você pode utilizar, por exemplo, o Cypress. É uma ferramenta para automação de testes funcionais em aplicações web. Ela também te dá a possibilidade de você testar outros tipos de aplicação. Mas se a gente for olhar ali o fundamento do que a ferramenta foi criada para, você vai perceber que aplicações web é o forte dela. Beleza? Você tem lá o Selenium também, para que você possa avaliar a adequação funcional. E você também tem o Playwright. Essas são as únicas 3 ferramentas para que você possa fazer testes de adequação funcional numa aplicação? Não. Tem muitas outras, cara. Trouxe aqui 3 de exemplo para vocês. Se você quer testar, por exemplo, a adequação funcional em aplicações mobile, você pode utilizar o Appium. Você pode utilizar também o Catalan. Você pode utilizar o Tosca. Tem um monte de ferramentas que você pode utilizar para isso, entendeu? Se você quer testar a adequação funcional de uma API, você pode utilizar o Postman. Você pode utilizar o Insomnia. Você pode utilizar o Rest Assure, que a gente viu aqui na aula de ontem. Você pode utilizar, muitas outras ferramentas. Então, tem muitas de adequação funcional. Aqui eu trago para vocês aqui apenas algumas para que você saiba e meio que se adeque e fale, entendi, cara. O Júlio falou que funcional é sobre as ações. Realmente, no Cypress, no Selenium, no Playwright, a gente está testando isso mesmo. Beleza? Então, adequação funcional é um requisito, é uma característica de qualidade de software funcional, e essas daqui são 3 ferramentas que vão te ajudar, quanto a isso. Beleza? Muito bem. Não funcional, a gente tem eficiência. Eficiência é uma das 8 características de qualidade de software da ISO 25010. Aplicações como o JMeter, o Load Runner e o K6 servem para te ajudar a testar a performance de uma aplicação, que é aqui sinônimo para eficiência. Beleza? Então, quando a gente fala aqui de JMeter, de Load Runner e de K6, a gente está falando claramente sobre a característica de qualidade de software eficiência. Beleza? Ótimo, né? Acho que eu tenho até um ponto bastante interessante aqui para vocês, que é o seguinte. Quando a gente fala de testes de performance, a gente também está falando sobre eficiência, beleza? Inclusive, se a gente for pegar a tradução livre dessa característica de qualidade de software da ISO, seria performance / eficiência. Entendeu? E quando a gente fala sobre essas traduções de termos em inglês para o português, a gente acaba percebendo que as pessoas elas têm meio que uma compreensão incorreta da coisa. Uma compreensão incorreta. Por isso que é sempre bom você conhecer terminologias. Por quê? Dentro do mercado, nas empresas, aquele gerentão antigo, cara, que não sabe muito bem das terminologias, ele vai falar da profissão em teste de software de uma maneira super errada, cara. Sabe? Vai falar que performance é desempenho, que é carga, que é igual estresse. Vai falar que garantia de qualidade é o que o testador faz. Vai falar que, teste de software, que um testador é a mesma coisa que, que um QA, tem terminologias que as pessoas hoje em dia no mercado que não são estudiosos em testes ou que não são profissionais da área de teste de software vão falar errado. Qual que é o seu papel, testador profissional? Ir lá e ajudar essas pessoas a entender a terminologia, entendeu? Ao invés de você simplesmente pegar a terminologia incorreta, ensine eles a terminologia correta, sabe? Se eles vão lá e falam assim, eu, Júlio, estou aqui usando o Cypress, que é uma ferramenta de performance.
Cara, não é. O Cypress é uma ferramenta, sabe, para adequação funcional. Entenderam? Então, né, tentem sempre aí dar essa olhadinha e essa atenção especial, porque muitas vezes vocês vão se deparar com profissionais que não são da área de teste e que estão utilizando terminologias incorretas, e aí você vai ter a oportunidade de conseguir ajudar essas pessoas a entender na perspectiva da forma correta. Beleza? Lembre-se, vocês são as luzes lá dentro das suas empresas, beleza? Compatibilidade. Quando a gente fala em compatibilidade, a gente está falando sobre uma característica de qualidade de software não funcional, que é para medir o quão compatível um software é, ok? E essa compatibilidade ela sempre está relacionada a algo. Então, por exemplo, tem uma característica relacionada à compatibilidade que você precisa exercitar, que é a retrocompatibilidade. Em inglês, backwards compatibility. Então, na retrocompatibilidade, o que você avalia? Você avalia que um software ele consegue se adaptar a versões a versões mais modernas dele ou a versões versões mais modernas dele. Então, por exemplo, eu tenho lá uma API que ela está na versão 1 e aí eu tenho aqui, né, uma versão 1 de uma API e uma versão 1 do app. Eles se conectam, está ok, certo? Então, a compatibilidade deles é uma compatibilidade ótima ali, né? Agora, quando a gente tem aqui um app na versão 2, esse app na versão 2, ele também tem que se conectar com essa API aqui e continuar fornecendo as informações a ele ainda, certo? Porque o que acontece às vezes é que a gente evolui uma API, por exemplo, e nessa evolução da API a gente quebra aquela compatibilidade que existia com as versões com as versões mais modernas de um determinado app. Isso pode ser um problema, pode ser um risco para o dia a dia aí da organização. Então, o que você faz? Você utiliza ferramentas como, por exemplo, o Swagger Diff, para conseguir te mostrar em um teste que a sua API, ao evoluir, não está quebrando a compatibilidade que tinha com outras versões do software, ok? Então, nesse caso aqui, a API evoluiu, mas não quebrou a compatibilidade que ela tinha com versões mais anteriores de um app, entende? Swagger Diff é uma ferramenta que te ajuda nisso. É só o Swagger Diff que testa compatibilidade? Não, essa daqui é só uma das ferramentas. Tem muitas outras por aí para medir compatibilidade de outras características, ok? Então, lembre-se disso também, beleza? Quando a gente fala sobre usabilidade, usabilidade também é algo não funcional, está relacionado diretamente a um atributo de facilidade de uso de um software. E essa facilidade do uso do software, como eu disse para vocês antes, usabilidade tem subcaracterísticas de qualidade. Uma delas é uma subcaracterística muito conhecida. Eu tenho um aluno que é o Bruno Pulis. Cara, ele é um especialista na área de acessibilidade, ele arrebenta na área. Se algum dia vocês quiserem falar com alguém sobre acessibilidade, ele é o cara. Lembra aí, Bruno Pulis. Ele manda super bem e é um cara super disponível também, vocês podem acessá-lo. O Bruno, ele tem aí realmente uma paixão por aquela área que ele defende tanto, que é a acessibilidade. Mas olha só, acessibilidade é um negócio tão grande, tão grande, tão grande, que existem muitos estudos sobre isso, sabe? Centenas ou até milhares de livros, artigos científicos, mas é uma subcaracterística da usabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma dessas características de qualidade, elas são ainda maiores. Eu estou falando isso para vocês só para te dar uma questão de dimensão, para você entender como que é a dimensão das coisas. É um negócio grandioso mesmo, entendeu? Cada uma dessas características de qualidade. Mas falando de características de qualidade, olha só, né? A gente tem aqui ferramentas como, por exemplo, o Power Mapper, que é uma ferramenta para ajudar você a testar a usabilidade. Você tem o Wave e tem o Axe, que é para você testar a acessibilidade. Se você entra no Wave, por exemplo, é uma ferramenta muito bacana. Você entra no Wave e você informa
qual a URL de um site. E aí o Wave vai lá, olha para esse site e identifica quais são características ou quais são falhas relacionadas à acessibilidade. Não é legal? Então você consegue dali mesmo já entender alguns dos bugs que existem relacionados a essa característica de qualidade de software não funcional, que é a acessibilidade que está dentro da usabilidade. Beleza? Então tem aí para você essas ferramentas. Dentro do Power Mapper, você tem um carinha que é para medir a usabilidade. Então, dentro dele, você consegue fazer um check de usabilidade para identificar se o seu site ele é fácil de usar ou não. Então, também, mesma coisa. Lá dentro do Power Mapper, você encontra, coloca a URL do site, clica em check e ele gira para você uma checagem para tentar identificar, né, quais são aí esses bugs relacionados à usabilidade no seu site. Confiabilidade. Confiabilidade em inglês seria reliability. E aí a confiabilidade é de o seu sistema ele continuar funcionando bem, mesmo em situações onde existe o caos, né? Então, sei lá, a sua aplicação, o seu sistema depende de 5 servidores, um deles caiu. Cara, será que o software continua funcionando? Puxa, agora o servidor de banco de dados caiu. Puxa, agora um container parou de funcionar. Será que o sistema continua a funcionar? Então, o Gremlin, o Harness e o Chaos Monkey são ferramentas que elas vão lá de propósito, né? E fazem uma bagunça lá, geram um caos no seu sistema, né? Para que você possa avaliar a confiabilidade dele. É também uma característica de qualidade de software não funcional da ISO 25010, que é a confiabilidade. Você tem várias ferramentas para explorar isso daqui. Quando a gente fala de segurança, é outra característica de qualidade de software não funcional, né? E quando você usa ferramentas como o Acunetix, o Fortify ou o Zap, vocês conseguem também avaliar a segurança do software, que é um atributo também. Então, um teste não funcional, beleza? Então, todas essas 3 ferramentas servem para te ajudar a fazer testes não funcionais de segurança em um software. E quando a gente fala sobre manutenibilidade, também é um requisito não funcional, e a manutenibilidade fala sobre o quão é fácil dar manutenção no código do software, ok? Então, existem diversas ferramentas que te ajudam a identificar se o software possui manutenibilidade. Alguns deles, Embold, SonarQube, o Codacy, são ferramentas que te ajudam a você identificar se o software ele está seguindo boas práticas, faz análise estática no código do software e traz para você alguns insights para que você possa, então, identificar se aquele código do software tem ou não manutenibilidade. Novamente, manutenibilidade é formada por um monte de coisas, né? Uma das características mais conhecidas por nós testadores, que está como sendo subcaracterística de qualidade da manutenibilidade, é a testabilidade. A testabilidade, só a testabilidade, sozinha, já tem lá dezenas, ou talvez centenas de artigos científicos só falando de testabilidade. Imagina, então, a manutenibilidade como um todo, entende? Então, lembrem-se disso. Quando a gente fala sobre manutenibilidade, tem muitas ferramentas que podem te ajudar quanto a isso. Beleza? Então, aqui tem algumas delas. E aí, falando então da portabilidade, que é ainda uma das 8 características de qualidade de software da ISO 25010, também é não funcional, então os testes que você faz nessa perspectiva também são não funcionais, ou seja, você está tentando aí identificar um atributo do software, né? A portabilidade é a facilidade que você tem de conseguir, né, pegar um software e fazer ele funcionar em outras plataformas, em outros sistemas operacionais, em outros devices.
É você pegar aquilo que está em um lugar e fazer ele funcionar em outro. Por exemplo, você tem um software que funciona no Windows 10, você quer saber se ele funciona no Windows 9 e no Windows 11. Você tem um software que funciona no Firefox, você quer saber se ele funciona no Chrome. Você tem um software que funciona no Chrome 35, você quer saber se ele funciona também no Chrome 34. Entende? Você tem um software que funciona no iOS, você quer saber se ele funciona no Android, né? Se ele tem uma instalação que serve para ambos, você quer saber se ele funciona nos dois. Portabilidade, é você trazer uma coisa de um e fazer funcionar no outro. Você tem diversas ferramentas para isso. Aqui estão algumas delas. Browser Stack, Source Labs e Lambda Test. Lambda Test é um software super inovador, vamos dizer assim. Eu já conheço há alguns anos, mas ele é dessas três aqui, provavelmente a mais nova, beleza? Então, tem aí 3 ferramentas que vocês podem utilizar para testar a portabilidade, ok? Então, vou voltar aqui para a gente ver. Adequação funcional, eficiência, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. São 8 características de qualidade de software, e aqui, então, 3 ferramentas para cada, um total de 24 ferramentas, para que depois você possa investigar um pouco mais, saber mais sobre como elas funcionam e ganhar mais expertise, mais possibilidade de conseguir alavancar sua carreira através de ter um perfil mais abrangente dentro da área de teste de software, né? Conhecer mais sobre testes não funcionais te ajuda a estar mais preparado para os desafios do mercado, isso com certeza. E é por isso que lá dentro dos módulos 15 e 16 da minha mentoria em teste de software, a gente tem esses módulos dedicados a falar mais sobre testes não funcionais. Vamos seguir? Porque o nosso resumão aqui é o seguinte: há vários tipos de teste, mas 2 são muito conhecidos, funcionais e não funcionais. Ambos servem para testes de software, mas um para avaliar as ações, outro os atributos. E a ISO 25010 define características que podem ser funcionais ou não funcionais, beleza? Fiquem aí atentos quanto a isso, beleza? Bom, agora com você. Você gostou dessa aula? Júlio, gostei muito, cara. Aprendi pra caramba. Já dá o clique no curtir, beleza? Agora tem outra coisa. Para mim, algo que é muito especial. Comentário. Deixa ali o seu feedback, vai ser muito bacana poder ler cada uma das suas mensagens, ok? Se você acha que essa aula é importante para alguém, compartilha também, beleza? Pessoal, muito sucesso a todos vocês. Um abraço. Não esqueça de deixar seu curtir e seu comentário.